Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o e partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Nesses dias que nós estamos celebrando a 8ª da Páscoa e que depois isso vai prosseguir durante 50 dias até Pentecostes, nós estamos junto com os discípulos, junto com os apóstolos, a nos habituarmos com essa questão de ressurreição. Imagina só, até então ninguém tinha morrido e depois voltado a andar normalmente no meio das pessoas, como se essa pessoa não tivesse morrido antes. E Jesus ele já tinha falado para os discípulos, preparando-os, dizendo para eles, por 3 vezes Jesus tinha dito isso, que ele ia ser entregue nas mãos dos homens, os homens iriam bater nele, iriam matar, mas ao 3º dia ele iria ressuscitar. E essa palavra, ao 3º dia iria ressuscitar, eles não entendiam de forma nenhuma. Ontem nós vimos as mulheres, que estavam ali, Jesus apareceu como um jardineiro, ela não entendia. Quando Jesus falou Maria, ela atinou, e ali ela segura os pés de Jesus. Aí Jesus fala, vai dizer para os apóstolos que eu volto para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Mas eles ainda não estavam entendendo. E hoje nós estamos vendo aqui esses 2 discípulos, nós ouvimos toda a narração, e aqui há um detalhe que é muito importante para nós, que é um dos maiores, é o maior fruto de toda a vida de Jesus, de tudo aquilo que ele realizou no nosso meio e que ele nos deixou, que é a missa. É o ponto fundamental para a vida nossa, de nós católicos. A alma da igreja é a missa. Se nós tirarmos a missa, nós vamos nos tornar cristãos, mas esses cristãos que tem por aí, que se afastaram da igreja católica e fazem até pregações, fazem hinos de louvor, que muitos até gostam, mas que falta ali o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles ficaram só com a palavra de Deus, não ficaram com o sacrifício. E aqui nós vemos, que esses discípulos, quando eles chamam Jesus, porque eles não estavam entendendo quem era a pessoa, convida Jesus para ir na casa deles, e na hora que Jesus faz aquele gesto, pega o pão, agradece e depois distribui, os olhos deles se abrem e eles dizem, é o Senhor. E nesse momento Jesus desaparece e vocês veem, que o que eles vão dizer para os apóstolos é justamente isso. Nós o reconhecemos quando ele partiu o pão. Então lembremos, Evangelho de São João, no capítulo 6, a multiplicação dos pães. Lembremos na quinta-feira santa. Jesus antecipa com os apóstolos na quinta-feira o que vai acontecer com ele no dia seguinte. E ali, naquela última ceia, ele junto com os apóstolos, ele faz o mesmo gesto. Pega o pão, pega o vinho, isto é meu corpo, isto é o meu sangue, que é dado por vós, e ali ele institui o sacramento da Eucaristia e institui também o sacramento do sacerdote, da ordem, E esse gesto agora, ele vai se perpetuar por toda a igreja
durante todos os séculos dos séculos, até o dia que ele retornar, como Paulo vai falar isso na carta aos Coríntios. E aí ele nos dá, através do seu corpo e do seu sangue, ele nos dá a vida dele e a sua presença. Ele volta para o Pai, mas ele continua no meio de nós. Então, todas as vezes que nós vamos à Santa Missa, nós vamos com essa intenção. Ao partir o pão, né? O Padre André, que está aqui celebrando comigo, quando eu estou celebrando, todas as vezes que nós apresentamos aquele pão que já não é mais pão, e aquele vinho que já não é mais vinho, porque aquele pão é o corpo do Senhor e aquele vinho é o sangue de Jesus, e nós apresentamos, todo o cristão, todos os católicos têm que reconhecer ali a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, que acontece no sacrifício, que é isso que está acontecendo agora, é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus oferecido no altar, que é o que aconteceu na sexta-feira, quando Jesus se oferece em sacrifício a todos nós. É a renovação, é a atualização, é o momento, nós estamos naquele momento. É isso que está acontecendo. É isso que acontece todas as vezes que nós vamos à missa. Aqui eu queria dar um alerta primeiro para vocês. Tomem muito cuidado com algumas heresias que vêm surgindo dentro da igreja. Já tem padres por aí, pessoas também que estão à frente da igreja, nas pastorais, que estão dizendo que é um momento de fraternidade. Você sabe o que é um momento de fraternidade, de confraternização? É aquilo que acontece num aniversário. As pessoas se reúnem no momento ali de alegria, de confraternização, aí cortam o bolo, divide o bolo com todo e todo mundo bate palmas e vai. A missa é um momento de fraternidade, onde nós dividimos uns com os outros. Não, a missa não é um momento de fraternidade. A missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um momento de confraternização, não é a festa do Senhor Jesus, é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, oferecido no altar, no Calvário. Esse é o sacrifício. Essa é a missa. Se vocês ouvirem, eu repito, falar que é o momento de confraternização, não é confraternização. Ninguém está aqui cortando bolo, dividindo chocolate um com o outro e cantando e batendo palmas. Nós estamos como Maria e João no Calvário. E Jesus se oferecendo a nós, pela nossa salvação. Isso é a missa. O que inventarem não tem nada a ver. É heresia. Não foi isso que os santos padres nos ensinaram, não foi isso que Jesus nos ensinou na última ceia. Não foi isso que a igreja nos ensina, não é isso que o catecismo fala. O catecismo não diz que é um momento de confraternização. É o sacrifício perpétuo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós precisamos entender uma coisa. Esse sacrifício, ele tem 4 fins.
que eles são importantes para nós quando nós vamos participar da missa. O primeiro fim da Santa Missa é a adoração. Nós nos submetemos no momento e adoramos a Deus. Vocês viram que há alguns momentos atrás nós adoramos aqui, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Nós os adoramos, nós os bendizemos, nós os glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Porque nós criamos também uma mentalidade de adoração, que a gente só lembra de adoração, é o Santíssimo Sacramento nós ajoelhados. A gente criou isso aqui. Então vamos adorar Jesus, então tem que ter o Santíssimo para adorar. Eu não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo que a maior adoração que você pode fazer a Jesus Cristo é na missa. Tanto que a adoração ao Santíssimo Sacramento é uma continuidade do que aconteceu no sacrifício. Porque se não tiver o sacrifício de Jesus, não tem Santíssimo Sacramento nenhum para adorar. Então isso precisa ficar bem claro para nós. A maior adoração que nós podemos prestar a Deus é no sacrifício da missa. A missa é um momento de ação de graças. Por isso que nós falamos Eucaristia. Esse é o segundo fim da missa. É a ação de graças. Eucaristia vem do grego, né? O que quer dizer isso? Ação de graças. Nós agradecemos a Deus, nós oferecemos o seu Filho, nós agradecemos a Deus por ter nos dado o seu Filho. Não tem maior agradecimento que nós podemos dar a Deus do que esse. Não é o carro que eu ganhei, não é a casa que eu ganhei. O maior agradecimento, a maior ação de graças, Pai, nós te agradecemos, tu nos destes o seu Filho, o seu único Filho, o primogênito, o seu amado Filho, tu nos destes para ser sacrificado, para nos dar a salvação. Essa é a maior ação de graças que nós podemos dar a Deus. A terceira, que é o terceiro fim, é a propiciação, que quer dizer reparação. Quando nós vamos à missa, nós vamos reparar a Deus os pecados que nós cometemos, os pecados mortais, os pecados veniais. Nós vamos lá porque nós ofendemos a Deus, o nosso único Deus e Salvador e Senhor, aquele que nos criou. Nós somos mal agradecidos, nós ofendemos a Ele demais com os nossos pecados. Nós fazemos propósito, quantos propósitos feitos ali na quaresma e muitos já jogou para fora e já voltou a fazer as coisas erradas de novo. Quanta maldade no mundo, aborto aí, leis querendo ser promulgada para matar crianças inocentes dentro da barriga de uma mãe. E todos os outros dizendo que tem direito a fazer isso. Isso é um grande mal. Só o sacrifício de Cristo na cruz é que pode reparar esse grande mal que a sociedade está hoje. É isso que nós fazemos quando nós nos dirigimos. Quando você diz, eu estou indo à missa, não é simplesmente ir à missa porque eu estou fazendo uma novena para ganhar aquilo. Não, nós estamos indo para reparar os pecados, os nossos pecados, os pecados da humanidade. Nós estamos pedindo a Deus misericórdia. Tem piedade de nós, Senhor, porque os nossos pecados nos levam para o inferno mesmo, porque nós somos mal agradecidos. Nós estamos pedindo a Ti misericórdia, que o sacrifício do Teu Filho na cruz não seja em vão por cada um de nós. Repara, Senhor, olha para o Teu Filho na cruz e nos perdoa. Não foi isso que Jesus fez lá na cruz?
Pai, perdoa-lhes, de braços abertos? Se nós não viermos à missa com essa intenção, nós não estamos entendendo nada ainda. Estamos apenas cumprindo um preceito ali, porque dizem que se faltar à missa é pecado mortal, então eu tenho que ir. E nós da comunidade, porque na regra está dizendo que a gente tem que ir à missa, então a gente está indo. Mas se nós da comunidade não vamos à missa com essa intenção de reparar os nossos pecados, os pecados nossos que nós cometemos dentro da comunidade, e quantos pecados que nós cometemos dentro da comunidade. É muito fácil nós ficarmos colocando Jesus Eucarístico para ficar pedindo, Senhor, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Mas quem é que está reparando os pecados cometidos? Os próprios pecados e os pecados da humanidade. É isso que nós fazemos. E o último fim é a impetração, é pedido. Jesus, que se oferece em sacrifício ao Pai, ele pede ao Pai: perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Esse é o pedido que Jesus faz ao Pai. A gente fica só, me dá um carro, me dá saúde, me dá isso, me dá aquilo e não sei o quê. Você pode pedir também, eu não estou dizendo que não pode. Mas eu estou dizendo que é necessário que nós entendamos que no sacrifício da missa, aquele que oferece, ele oferece a vítima que é ele mesmo. E ele se oferece ao Pai, pedindo ao Pai que nos perdoe. Esse é o maior pedido que Jesus faz por nós. E a Santa Madre Igreja, a qual nós pertencemos, ela também pede, né? Pede pelos bispos, pede pelo povo de Deus. Em outras palavras, né? Só para terminar e ficar de uma forma bem popular o que eu digo, né? Eu falo bem assim. Na verdade, nós vamos na missa para dizer assim: Senhor, eu preciso criar vergonha na cara. Eu deveria ser santo e lutar pela santidade, e eu não estou lutando. Eu sou egoísta, só penso em mim. Pronto, a hora já passou. Que Deus nos dê a graça de quando nós formos à missa, que nós nos dirijamos nesse sentido. Adoração, ação de graças, propiciação, que é a reparação, a impetração, que é o pedido, e o maior pedido, eu quero terminar, o maior pedido que nós podemos fazer a Deus do sacrifício da missa é: salva-me, Senhor. Salva-me. Converta-me, Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.